Dia, pessoal, tudo bem? Eu tô gravando essa videoaula, Sistema Endócrino, pra gente conversar um pouquinho sobre hormônios, tá? Essa aula foi passada no Centro de Mídias e o tema foi diferente. O tema foi Conhecendo o Processo Reprodutivo Humano, parte 1 e parte 2. Só que eles começaram a falar dos hormônios, então eu vou fazer da mesma forma. Essa aula eu vou falar basicamente dos hormônios e na próxima a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a reprodução humana, tá bom? Então, bora lá. O que é o sistema endócrino? Então, para começar, né, o que é o sistema endócrino? Eu já falei, eu já ouvi alguém falar que vai no endocrinologista. Mas o que isso quer dizer? O sistema endócrino é composto por glândulas, um conjunto de órgãos especializados em produzir hormônios. Então, o médico endocrinologista, ele está basicamente ligado a... Primeiramente, a gente fala em perder peso, mas não necessariamente. Ele está diretamente ligado a um médico que estuda a produção de hormônios no nosso corpo. Tá? Então, o que é um hormônio? São substâncias que são liberadas na corrente sanguínea, chamado de sinalizadores, e eles são responsáveis pelas mais variadas funções, atuando desde o crescimento de uma pessoa até a regulação da sua capacidade reprodutiva, seu comportamento e seu metabolismo. Então, os hormônios eles são liberados na corrente sanguínea para mais diversas funções. Desde o nosso crescimento, ele está atuando no nosso corpo, tá? Indo aqui um pouquinho mais adiante, a gente vai conhecer, né, os principais hormônios. Aqui tem duas imagens, tem uma imagem muito legal, que são dois corpos, o feminino e o masculino, e aqui as principais glândulas produtoras de hormônios, tá? Então aqui no cérebro temos a pituitária, né? Aqui a glândula tireoide localizada no pescoço, o timo que fica entre os pulmões, as suprarrenais, que são glândulas que ficam acima dos rins, ó. Aqui, deixa eu colocar aqui o marcador que for mais fácil. Aqui, ó. O pâncreas, que fica entre os rins, os ovários, que está presente no sexo feminino, e os testículos, que estão presentes no sexo masculino. Todas essas imagenzinhas aqui são glândulas produtoras de hormônios no nosso corpo, tá? Essa outra imagem aqui explica cada uma delas. É basicamente o que eu vou falar nesse vídeo. Essa imagem aqui tem no livro didático de vocês. Eu não me recordo agora a página, mas é só vocês irem lá no índice e procurar assim, sistema endócrino. Que aí vocês vão lá na página indicada no índice que vocês vão achar essa imagem aqui, tá? Muito bacana também. E aí vamos começar então pela hipófise. A hipófise, ela tá localizada no centro da cabeça, logo abaixo do cérebro, tá? Ela produz diversos hormônios. E entre eles está o hormônio do crescimento. Lembra que eu falei que desde bebezinho, né, a pessoa já produz hormônios? Tá aí, ó, a hipófise já está trabalhando desde o nascimento com o hormônio do crescimento. Ela é considerada a glândula mestre do nosso corpo, pois estimula o funcionamento de outras glândulas, como a tireoide e as glândulas sexuais. E o excesso na produção do hormônio da hipófise causa o gigantismo, que é o crescimento exagerado de uma pessoa. E a falta provoca nanismo, que é a falta de crescimento de uma pessoa anã. Então aqui, ó, tem uma pessoa anã. É óbvio, gente, que existe também o fator genético, tá? Que faz com que a pessoa seja anã, tá? Não é só a baixa de produção de hormônio, tá bom? O gigantismo tá aqui, o excesso da produção de hormônio. Hoje em dia existem terapias medicamentosas que favorecem o crescimento ou o não crescimento de uma pessoa. Então, a partir do momento que o médico vê que tem alguma alteração, né, o endócrino vê que tem alguma alteração na produção de hormônio dessas pessoas, ele faz exames de sangue para poder verificar como é que estão os níveis de hormônio. E vendo um excesso ou uma falta de produção, ele faz uma terapia medicamentosa, que pode ser uma reposição hormonal ou não,
tá? E aí, cada vez mais a gente vê menos casos de pessoas com nanismo e gigantismo na sociedade. Porém, como eu falei, o caso de nanismo, principalmente, ele tem outros fatores genéticos, não é só a questão da produção de hormônio, tá? Então é isso. Continuando aqui, vamos falar agora da glândula tireoide. Às vezes a pessoa vai ao médico, faz um exame de sangue e acusa lá que ela está com baixa produção ou excesso de produção do hormônio da tireoide. Aí o médico vai falar assim, olha, você está com hiper ou hipotireoidismo. Aí a pessoa chega em casa e fala assim, nossa, eu tô com tireoide. Tô com tireoide, vou ter que tratar. Gente, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Tireoide todo mundo tem, tá? É uma glândulazinha que parece uma borboleta, fica aqui nessa região do pescoço, ó, tá? Todo mundo tem tireoide. Porém, essa glândula produz hormônio, que pode ser em excesso ou em falta. Quando produz em excesso, causa um problema chamado hipertireoidismo, ou seja, está produzindo muito hormônio. O que isso pode ocasionar no nosso corpo? Então, o coração bate mais acelerado, essa pessoa pode ter taquicardia e a pessoa tende a perder peso. O metabolismo dela fica muito mais acelerado, então ela tende a perder peso, tende a emagrecer muito rápido. Hipotireoidismo, quando a pessoa não está produzindo hormônio da tireoide suficiente. O que acontece no nosso corpo? Ao contrário da hiper, então o coração bate mais devagar, tá? E a pessoa tende a ganhar peso. Então aquelas pessoas que do nada começam a engordar, não mudou o hábito alimentar nada, mas começa a engordar, ela pode estar tendo um problema de metabolismo, um problema na tireoide. Ok? Ufa, vamos pro próximo. Aqui eu deixei duas imagens porque eu achei muito interessante falar sobre isso com vocês. O nome dessa doença aqui é exoftalmia. Ela é provocada pelo excesso de produção de hormônio da tireoide. Então, além do coração bater mais rápido e a pessoa emagrecer muito, ela pode ficar com os globos oculares esbugalhados para fora, né? Mais salientados, enfim, tá? E aí fica mais ou menos assim. E aqui é o bócio. Essa condição aqui, ela pode ocorrer tanto no excesso quanto na falta de hormônio da tireoide. Então, nos dois casos pode acontecer, que é o aumento aqui, ó, da tireoide na região do pescoço. Então, fica aqui um caroço. Aqui ainda tá uma imagem mais bonitinha, né? Não tão grande, mas fica bem grandona mesmo, se não cuidar, tá? Claro que tudo isso é possível tratamento, com medicamento, com reposição hormonal, até mesmo com alimentos que possa estar ajudando nessas condições, tá? Mas na dúvida, se quiserem ver mais imagens, dá um Google aí que vocês vão achar imagens das mais diversas e é bem interessante. Vou falar bem rapidamente aqui do timo. O timo, ele está situado entre os pulmões. Então, é uma glândulazinha presente nos bebês e nas crianças. Os bebês, eles nascem com baixa imunidade. Então, o nosso corpo produz um hormônio que vai agir na defesa do organismo contra infecções. É o timo que faz isso. Aí o bebê vai crescendo, vai chegando na infância, o timo ainda tá lá funcionando, né? Produzindo o hormônio que vai agir na defesa contra infecções. Só que vai chegando na adolescência e fase adulta, o nosso corpo já tem defesa suficiente contra infecções, memória imunológica e assim por diante. Então, não precisa mais dessa glândula. Então, o que acontece? Essa glândula tende a atrofiar. Então, eu adulta, vocês adolescentes, têm essa glândula. Só que ela tende a atrofiar, ela não funciona mais porque não precisa, tá? Durante a fase de bebê e durante a infância, ele é muito importante, tá? Na defesa do organismo. Mas na fase da adolescência e fase adulta já não precisa mais dessa glândula, tá? Então, ela atrofia. Vamos falar aqui das suprarrenais. As suprarrenais ficam acima dos rins. E essa glândula produz um hormônio chamado adrenalina,
que é um hormônio super interessante, porque a gente percebe no nosso corpo quando ele está atuando. Diferente dos demais, que eles vão atuando e a gente não percebe o momento em que ele está atuando. As suprarrenais, né, a adrenalina, não. Ele age diretamente, ele prepara o nosso corpo para ações. Então, ele está muito ligado à ansiedade. E quando que a gente tem ansiedade? Nas mais diversas situações. Num passeio que vai acontecer, no início de uma nova fase na vida. Então, por exemplo, arrumou um emprego, o primeiro dia de emprego bate uma ansiedade. Vai apresentar um trabalho na escola, bate uma ansiedade. Vai ligar para alguém, bate uma ansiedade. Acontece algo, um assalto. É a adrenalina que faz com que o nosso corpo tenha reações. Então, quando a adrenalina é secretada na nossa corrente sanguínea, o que acontece com o nosso corpo? Temos taquicardia, o nosso coração fica acelerado. Quando o nosso coração fica acelerado, a nossa respiração também aumenta a frequência. Isso é adrenalina, tá? Aumentando a frequência da nossa respiração, o nosso corpo tende a aumentar a taxa de glicemia nas células, para aumentar a energia dentro delas. Então, por exemplo, vai apresentar o trabalho escolar, né? Vai fazer aquela apresentação de seminário que vocês morrem de medo de fazer essa apresentação. Então, o coração fica acelerado, vocês ficam mais ofegantes, mas vocês têm que ir lá e apresentar. E de repente, dá aqueles 5 segundos de coragem, vamos apresentar para a gente já ficar livre logo desse trabalho. Não é mais ou menos assim que acontece? Então, é nesse momento que a adrenalina está no nosso corpo. Outra situação bacana que a adrenalina está no nosso corpo e que vocês conseguem perceber. Vocês vão num parque, aí de repente vocês vão num brinquedo que é um brinquedo mais assim radical, uma roda gigante e tal. O coração fica acelerado, né? Vocês tendem a sorrir mais, uhul, da hora. Nesses momentos é a adrenalina que tá ali agindo, tá? Infelizmente eu sofri um assalto, eu fiquei muito assustada na hora, meu coração acelerou, minha respiração ficou ofegante, mas eu fiquei muito pálida, eu passei muito mal. Adrenalina. Tá? Então, a adrenalina ela tá no nosso corpo nas mais diversas situações. E o mais bacana da adrenalina é que ele demonstra o momento em que está acontecendo a secreção dela no nosso organismo. A gente consegue perceber isso acontecendo no nosso organismo, né? O bacana da adrenalina é isso. Vamos para o pâncreas, que ele produz os hormônios insulina e glucagon. Insulina é um hormônio que o corpo produz, que permite a entrada de glicose nas nossas células, tá? Então, ele é muito importante. A gente se alimenta, a gente comeu ali, aí o corpo libera a insulina na corrente sanguínea e ela permite a entrada necessária somente para o nosso corpo para produzir energia nas células e assim por diante. Só que a falta desse hormônio pode provocar uma doença, que é a diabetes. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, comer muito doce vai provocar diabetes? Não. A diabetes, ela sim, é óbvio que ela é facilitada pelo fato de comer muito doce, de se alimentar mal, do ganho de peso. Também tem uma condição genética que é herdada de pai para filho, de avós, enfim, né? Mas principalmente a diabetes está relacionada à produção desse hormônio. Então, a baixa produção da insulina provoca diabetes, tá? Por quê? Porque aí a minha corrente sanguínea não dá conta daquele açúcar que eu estou consumindo. Que o que pode acontecer? Entrar muito açúcar nas minhas células e o meu corpo não agir da forma que ele deveria agir, não funcionar da forma que ele deveria funcionar, tá? Então, a pessoa que tem diabetes, ela precisa de uma terapia medicamentosa com insulina, né? Ela tenta tomar outros medicamentos, fazer uma dieta alimentar para poder baixar os níveis glicêmicos do sangue. Mas se nada disso for possível, o que a pessoa vai fazer? Vai ter que tomar insulina.
tá? E a insulina é aplicada principalmente na região do braço e do abdômen, para que a pessoa tenha uma baixa de glicemia no sangue e não passe mal, ok? O glucagon funciona da maneira oposta à glicemia, então ela age no nosso corpo quando a taxa de açúcar cai, evitando a hipoglicemia. Que também eu ficar muito sem açúcar, né? Ah, não vou comer açúcar de jeito nenhum. Os níveis também caem, porque o meu corpo precisa do açúcar, mas no nível correto. E aí, se cair esses níveis de açúcar no sangue, é o glucagon que tem a ação ali para poder dar aquela equilibrada, ok? Aí a gente vai falar das glândulas sexuais. Vou beber uma água. Já estamos falando muito. Ela já tá gigante, mas é importante a gente dar continuidade aqui, tá? As glândulas sexuais são os ovários e os testículos, que fazem parte do sistema reprodutor feminino e masculino, respectivamente. Os meninos já nascem com testículos e as meninas já nascem com os ovários. Nós, mulheres, já nascemos com todas as nossas células germinativas dentro dos nossos ovários. Só que elas ainda não estão maduras o suficiente, tá? E elas só vão ficar maduras lá na puberdade. E aí nós vamos liberando esses óvulos, né, uma vez ao mês, e é aí que vem a menstruação. Mas como eu falei, isso vai ficar para uma próxima aula, tá bom? E eles são estimulados por hormônios que são produzidos pela hipófise, lembra? Lá no início da aula, que é aquela glândula que está no cérebro, tá? Que está na nossa cabeça. Os ovários produzem dois hormônios, chamados estrogênio e progesterona. E o sexo masculino, os testículos, produz a testosterona, tá? Que é o hormônio masculino. A testosterona que permite o aparecimento de características sexuais secundárias, que são crescimento da barba, a voz dos meninos fica mais grave, ombros mais volumosos e etc. Vamos falar um pouquinho do progesterona e do estrogênio, tá? São hormônios produzidos a partir da puberdade até a menopausa. Quando que acontece a puberdade nas meninas? Quando acontece a primeira menstruação. A puberdade não tem uma idade certa para acontecer, tá? Ela pode acontecer com 10, 11, 12 anos até 15 anos de idade, tá? Às vezes as meninas ficam tão ansiosas para entrar na puberdade logo, para ficar mocinha, e acaba atrasando todo o processo do corpo. Deixa o corpo agir naturalmente. Você não é uma pessoa com problemas de saúde se você entrar na puberdade com 15, 16 anos, não tem problema, tá? É óbvio que se começar a avançar a idade, 16, 17, 18 e ainda não menstruou, ainda não entrou na puberdade, aí precisa procurar um médico para ver aí a relação da produção dos hormônios. Mas em relação a idade, não existe uma idade certa. A idade certa é com 12 anos. Não existe isso, tá? A progesterona prepara o corpo para a gravidez e faz manutenção da gestação, tá? Por que a partir da menstruação que a menina entra na puberdade? A menstruação é um sinal que a mulher está apta a reproduzir, apta a ficar grávida. Não quer dizer que é a idade correta, porque não é. Tá? A gravidez na adolescência é um dos maiores problemas de saúde pública do nosso país, tá? O que eu estou dizendo é que o corpo está amadurecendo para essa fase, ok? Então, a partir do momento que a mulher menstrua, a mulher pode engravidar a qualquer momento, ela tendo relações sexuais. E aí ela produz esses dois hormônios. Então, a progesterona prepara o corpo para a gravidez e faz a manutenção da gestação, caso ela aconteça. O estrogênio, ele é responsável pelas mudanças no corpo durante a puberdade. Então, o que ocorre no corpo das meninas, né, do sexo feminino, durante a puberdade? Então, aumenta os seios, né? O quadril fica mais arredondado. Por que a mulher tem o formato de um corpo onde o quadril é mais arredondado e do homem não?
Vocês já pararam para se perguntar, que é até chamado corpo violão? O corpo da mulher, ele tá pronto para um parto normal, né? O corpo da mulher, ele foi feito para a gestação. Não quer dizer que você é obrigada a ter filhos, tá? Mas o corpo da mulher, ele é a anatomia dele, né? A forma dele é para a gravidez, para um parto. O parto normal é o parto vaginal, onde a criança nasce ali de parto normal. Então, o quadril precisa ser maior, justamente para que tenha passagem para o bebê na hora do parto, tá? Esse hormônio também faz o controle da ovulação e o aparecimento de pelos. Nós mulheres não temos barba, né? Mas nós temos pelos nos órgãos genitais, por exemplo. Se acontecer aparecimento de pelo, por exemplo, aqui abaixo, né? No bigode, que a gente tem sim aqui uma região um pouco de pelo, mas se aparecer em excesso, é porque está tendo um desequilíbrio na produção de hormônio e pode estar acontecendo uma condição física que chama ovário policístico. Então, por isso que é importante, não só mulheres como homens também, sempre estar procurando médico para fazer periodicamente exames hormonais, ok? Gente, eu sei que a sala tá ficando gigante, mas eu acho que todos esses itens são muito importantes a explicação, tá? Aguentem aí na cadeira. Testosterona é o hormônio masculino. Quando o menino entra na puberdade, né? Professora, quando que os meninos entram na puberdade? Quando começa a aparecer os pelos no corpo. Então, começa a crescer o bigodinho, começa a crescer a barba, a voz fica mais grave, então os meninos ficam com aquela voz meio rouca, né? Ali é a fase de transição, ainda não é a voz definitiva dele. A estatura, os meninos, eles têm uma fase que eles são pequenininhos, de repente dá aquele estirão. É a testosterona que está fazendo efeito aí. Os ombros ficam mais largos, que aí eles vão ter uma forma de corpo realmente mais masculina, mais de homem mesmo, né? Então, é responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, que é o que eu acabei de falar, tá? É esse hormônio também que faz os meninos terem muitos desejos sexuais. Nessa fase, que os meninos não podem ver uma menina, que ficam olhando e é se apaixonadinho, com desejos sexuais, tá? É porque tá produzindo muita testosterona. Depois que o corpo se acostuma com a produção desse hormônio, o corpo vai formar uma forma final, que é até a fase adulta, né? Até a fase da idade idosa, velhice e tal. E também essa coisa de, ai, não posso ver uma menina, uma mulher, meu Deus, meu coração tá batendo mais forte, também vai diminuir, tá? Isso é só no início da puberdade. E aí, quase finalizando a aula, eu sei que a aula tá gigante, mas achei que foi importante cada explicação. Vocês sabem diferenciar puberdade de adolescência? Nesse momento, eu deveria fazer uma pausa para vocês pensarem um pouco, mas como a aula já está muito grande, não dá para a gente fazer isso. Então, qual que é a diferença de puberdade e adolescência? A puberdade são as mudanças que ocorrem em nosso corpo. Nesta fase, nascem os pelos, aumenta a estatura, os meninos engrossam a voz, as meninas crescem os seios e quadris e ambos estão aptos a se reproduzir. Aí eu falei que aqui, né, para as meninas o que marca é a menstruação, para os meninos o nascimento dos pelos. Já a adolescência é a fase que vem depois da infância e antecede a fase adulta. Essa fase inicia aos 10 anos de idade e termina aos 20. É uma fase caracterizada por muitas mudanças e incerteza na vida das pessoas. Então, ó, só para finalizando essa aula. Puberdade é toda a mudança hormonal que acontece no corpo, né, de uma criança que está saindo da fase da infância para a fase da adolescência. Ah, professora, então é pré-adolescência. Popularmente
Teoricamente existe essa fase pré-adolescência, mas biologicamente não existe, tá? Infância e adolescência. Então, a puberdade está ali na transição, é o momento em que começa a produção dos hormônios sexuais e é o momento em que as crianças que viram adolescentes, que entram na puberdade, entram na fase reprodutiva, né? É a fase que podem ter filhos, mas não é a fase ideal para ter filhos, entendam. É a fase que o corpo está amadurecendo para se reproduzir. Não é a fase ideal, não é a fase correta. Nós vamos ter uma aula sobre isso e é muito importante que isso fique na cabeça de vocês. A adolescência não é a fase ideal para ter filhos, por inúmeras coisas, mas isso nós vamos tratar numa próxima aula. Essa é a puberdade. A adolescência é uma fase, então nós vivemos de fase. A infância, a adolescência, a fase adulta e a fase idosa. Então, a adolescência é uma fase ali que está entre a fase da infância e a fase adulta. É nessa fase que começam os primeiros amores, que começam as incertezas da vida, que muitos são rebeldes, mal educados, que infelizmente é mesmo, né? Mas é ali que começa o pensamento no futuro. Então é uma fase de transição, onde vocês tentam se encaixar no universo, no mundo. Então vocês querem fazer parte de tribos, de galera. É uma fase que infelizmente muitos experimentam as drogas justamente para tentar se encaixar. Também, gente, é uma aula também que eu vou dar mais para frente. E é isso. Espero de coração que vocês tenham conseguido entender essa aula. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês têm total liberdade para me chamar no WhatsApp ou no Google Sala de Aula. Existem muitas dúvidas, né, sobre essa fase. E eu super entendo vocês. Deve estar cheio de coisas assim na cabeça. Ah, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Então, gente, eu vou conduzindo as aulas aqui, vou transmitindo para vocês e estou dando total liberdade para vocês me perguntarem coisas que vocês têm dúvida, que é muito comum, tá? Podem me perguntar e eu vou respondendo. Quero que vocês façam uma avaliação dessa aula. Lá no Google, eu vou deixar uma atividade no Google Formulários para vocês. E aí eu quero que vocês avaliem se vocês gostaram, se deu para entender como é que ficou, se vocês querem que continue assim. Eu sei que ficou uma aula muito grande, bem gigante mesmo, mas eu precisava expor tudo isso. E às vezes em 10 minutos, ainda mais eu que não tenho prática na internet, não consigo sintetizar todo esse assunto. Então às vezes é importante uma aula maior. E também é a forma que eu fico mais próxima de vocês. Tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar e por hoje é só. Um enorme beijo e até mais. Tchau, tchau.